Jesus escreveu algum livro? Não. Jesus não escreveu nada, gente. Olha só, voltando aqui o que eu falei semana passada. Quando Jesus veio à Terra, qual era o império que mandava no mundo? O romano. Gente, a capital, né, Império Romano, a capital era Roma. As cidades mais importantes, Roma, obviamente, né, que é a capital. No Egito tinha uma cidade muito importante, Alexandria. Na Síria tinha uma cidade importante, qual era? Nós falamos aqui semana passada, Antioquia, exato, Antioquia da Síria. Cidades importantes, grandes cidades. Cidade que Paulo foi criado. Qual é o nome da cidade de Paulo? Tarso, né? Cidades importantes. Gente, agora eu vou te falar uma coisa. Israel, diante do contexto daquela época, vou dizer, periferia. Qual um termo que eu usaria aqui para falar de um lugar desprezado? Não, assim, eu vou dizer, não, mas eu estou dizendo, pode dizer assim na questão de não ter, também, mas eu queria usar um termo daqui, assim, um lugar mais, São Sebastião, um arraial. E tipo um arraialzinho, um lugar sem expressão, vou dizer assim, um lugar sem expressão. Então, você tem a cidade, você tem o centro da cidade, que é um lugar importante de passear, e um lugar que ninguém daria um valor. Era assim, Jerusalém, a Galileia, Israel, para aquele império, aquilo ali é uma cidade insignificante, gente. E foi de lá que saiu o Salvador do mundo. E a mensagem que Jesus ensinou ficou no coração daqueles 12 homens. E eles levaram a palavra de Deus para o mundo inteiro. Então, gente, eles foram os 12 apóstolos de Jesus. E um dos requisitos para ser apóstolo era estar com Jesus. Por que era um requisito? Vamos lá. Atos no primeiro capítulo. Atos, capítulo 1, versículo 15. Lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 15, gente, ali a Bíblia está falando da sucessão de Judas. Aliás, vou abrir aqui um parênteses aqui, como que Judas morreu mesmo, gente? Aí, às vezes gente, é interessante, enquanto vocês vão achando aí, às vezes tem pergunta que a gente pensa assim, caramba, aquela pergunta é tão óbvia, se ele está perguntando que tem alguma coisa aí. Não, será que tem pegadinha? Não tem, não. Estou perguntando mesmo. Como o Judas morreu? Ele se enforcou? A Eunice já viu? A Eunice já ficou ali. É igual de Jonas. Ele fala em Jonas e não lembra o que quer. Quem foi que engoliu Jonas? Muita gente fala hoje. Foi o peixe. Mas eu não ia falar. Mas aí, vamos falar que trabalhou, um grande peixe. Um grande peixe. Uma coisa assim, eu falo que Judas se focou. O jardim do Éden. O fruto, eu falo que a maçã. Falo mesmo. Mas por que eu estou perguntando de Judas? Porque é possível a pessoa se enforcar e não morrer enforcado. Por que, gente? Vocês vão entender como Judas morreu. Está aqui nesse mesmo capítulo. No versículo 15 que eu falei, não foi? Que vai ser a sucessão aí de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Pedro disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O que aconteceu, gente? Judas ele foi se enforcar, mas
o que a gente entende aqui pela Bíblia é que, vamos dizer que ele fosse enforcar na árvore. A árvore quebrou, ele bateu no chão. O que o texto está dizendo aqui? Que ele, que as entranhas dele saiu tudo. Ou seja, ele caiu, ele foi se enforcar, mas ele não morreu do enforcamento. Ele espatifou no chão, a Bíblia diz aqui, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Tá vendo, gente, que às vezes tem detalhes que a gente não se dá conta? Então, aqui, e Pedro diz que foi notório, todo mundo ficou sabendo que Judas morreu dessa forma, que ele foi se enforcar, mas ele se precipitou, o seu corpo, né, bateu em algum lugar, ou talvez uma região rochosa, e ele ali, o seu corpo bateu e espatifou tudo, abriu tudo, de forma que até as suas vísceras, né, as entranhas, a morte horrível, né? Então essa foi a morte, foi a maneira como Judas morreu. Por isso que eu falei, viu? Às vezes a pessoa, desde pequena a gente ouve falar que Judas morreu enforcado, né? Na verdade ele se enforcou, mas o seu corpo foi precipitado no chão e ele morreu. E isso foi notório a todos os que habitam em Jerusalém. E aquele lugar onde Judas morreu, eles se chama Aceldama, campo de sangue. Compraram os líderes religiosos, pegaram o dinheiro, né, que Judas havia recebido. Quanto foi mesmo que Judas recebeu por Jesus? Quanto que foi o preço, gente? É o preço que se pagava, incrível, o preço que se pagava por um escravo. Barato, né? 30 peças de prata, trintinha, barato, pouco dinheiro. Aí Judas, os líderes religiosos deram esse dinheiro para Judas. Judas pegou esse dinheiro e quando ele ficou sabendo que Jesus tinha sido preso, então um sentimento de remorso, ele pegou aquela moeda, entregou para o sacerdote de novo, que ele ficou com remorso, que com aquela moeda ele vendeu Jesus, e os sacerdotes pegaram aquele dinheiro, não, esse dinheiro aqui é preço de sangue, custou o sangue de uma pessoa, então não vamos botar no cofre da igreja não. Aí pegaram esse dinheiro e compraram aquele espaço de Judas para fazer um cemitério, né? Um campo de sangue que falam, é um cemitério. Naquele espaço ali que Judas se precipitou e morreu. Então, gente, para o lugar de Judas, aí é o texto aqui que nós lemos, foi escolhido um homem chamado, apresentaram dois, né? José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E foi escolhido Matias no lugar de Judas. E um dos requisitos é que essa pessoa escolhido, que ela tivesse tido com Jesus, tivesse conhecido a Jesus. Então esse foi um dos requisitos do colégio apostólico. Para ser apóstolo, devia ter andado com Jesus. E esse Matias, ele andou junto com os discípulos, com Jesus ali. Então ele cumpria esse requisito para ser apóstolo de Jesus. Aí nós vamos entrar aqui agora na questão de Paulo. Paulo, ele viu Jesus? Gente, como Paulo viu Jesus para ser apóstolo? Paulo, onde é que fala na Bíblia da conversão de Paulo? Atos 9, isso aí, Atos 9, fala da conversão de Paulo, de Saulo ainda. Porque Saulo é uma expressão hebraica, que os judeus chamavam de Saulo. Os romanos, na língua romana, no caso latim, a expressão mais utilizada é Paulo, né? Então, mas no capítulo 9, a Bíblia, aí vou recapitular o que eu falei semana passada. Paulo, ele estava indo de Jerusalém para... Damasco. Ele era de Tarso, isso aí. Mas ele está indo para Damasco é onde, gente? Na Síria.
Uma região ali. Gente, você pode ver hoje a Síria, ali, até na geografia moderna, está ali a Síria perto de Israel. E diga-se de passagem, a Síria tem saído muito na televisão, né? O país está guerra civil há muitos anos, né? O país está devastado, a Síria. Aí Paulo está indo. Por que aí eu vou recapitular a semana passada. Por que Paulo está saindo de Jerusalém, de Israel e indo para a Síria, se é outro país? Porque o judeu, no caso o Sinédrio, que é o Supremo Tribunal Federal do judeu, ele tinha jurisdição sobre todo judeu, em qualquer lugar que tivesse um judeu. Vamos dizer que fosse no dia de hoje, tivesse Brasil naquela época. Eles poderiam vir aqui e teria autonomia sobre um judeu aqui no Brasil. Então Paulo ele vai na Síria, porque ele tem jurisdição, poder sobre judeu em qualquer lugar do mundo. E Paulo está indo. Quando ele chega, ele já está em Damasco, ele já está na Síria, ele está em Damasco já. Quando ele está chegando lá, ele tem um encontro, aliás, Jesus tem um encontro com ele. Ele pareceu uma luz muito forte, e Paulo caiu do cavalo, pela claridade daquela luz, e aquela luz é Jesus. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali Paulo ele teve um encontro com Jesus, mudou a vida dele, se tornou outra pessoa, e ele passou a ser apóstolo também, gente. Aí eu vou te fazer uma pergunta: como foi o chamado de Paulo ser apóstolo, do apóstolo Paulo? Gente, uma coisa que eu quero falar aqui com vocês, esse negócio, tem pessoas que aceitam Jesus hoje é dia 24, 24, hoje é aniversário da Rafael, não tem como esquecer, né? 24 de outubro de 2021, tem pessoas que aceitam Jesus hoje, amanhã ele já batiza, amanhã é segunda, na terça ele já é diácono, na quarta ele é presbítero, na quinta é evangelista, domingo já é pastor. Isso é certo? Não. Tem pessoas que aceitam Jesus, você vai ver na semana que vem, o cara está lá pregando, fala, mas está pregando o quê? Porque, gente, o evangelho não é só a pessoa pegar aqui, ler um texto, e vou falar para vocês. Salmo 23, Senhor meu pastor não me faltará. Gente, a pessoa para ensinar, ele tem que ter vida, tem que ter tempo de crente. Na verdade, o que tem feito mal para muitas pessoas é essa coisa da pessoa aceita Jesus, aí amanhã já está lá ensinando. Mas ensinar o quê, gente? A gente tem que ter tempo de experiência de vida para a gente poder ensinar. Às vezes a pessoa aceita Jesus, no outro dia já é pastor. E tem outra. Hoje em dia tem esse negócio, tem promoção, ô Lucas. Ah, vem para cá que aqui. Aí olha assim para a pessoa assim, rapaz, você tem... Poxa, você... Aí já as pessoas falam isso. Você é o quê lá na tua igreja? Aí, eu sou um diácono. Não acredito. Você é só diácono? Rapaz, você já era para ser um presbítero, até um pastor. Aí tipo assim, vem para cá que aqui é crescimento rápido. Você é o que lá na tua igreja? Eu sou membro. Que isso, rapaz? Você é só membro. Você já era para ser um evangelista. Então a gente vê, né, ali nos evangelhos, quando o próprio Jesus chama o discípulo dele, eles vão começar a fazer missão mesmo, a obra de Deus lá em Atos. Então, porque, olha só, gente, olha como as coisas acontecem. Vocês sabem que na época da Idade Média, a igreja católica, ela tinha uma coisa que ela fazia que chamava simonia. Sabe o que é simonia? Simonia é venda de cargo, é vender cargo. Se você tem posse, você tem dinheiro, você poderia ser um bispo, poderia ser uma autoridade na igreja, porque você tinha dinheiro para comprar. Isso se chama simonia, venda de cargo. Ou seja, o pobre nunca conseguia nada, porque não tinha dinheiro para comprar cargo. Então a igreja vendia posição, se chama simonia,
Vender cargo. Na década de 90 tinha gente vendendo o terreno no céu. Não. Na década de 90 tinha nego vendendo terreno no céu, pastor. Pastor vendendo? Lote no céu. Então, gente, isso se chama simonia. Isso na igreja católica se chamava simonia. Vender cargo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu falo e eu afirmo e eu provo. Hoje na igreja evangélica vende cargo. Tem simonia dentro de igreja evangélica. Quando a pessoa é consagrada porque ela tem dinheiro, porque ela tem casa bonita, tem carro bonito, isso é simonia. Isso é simonia. Se você, desculpa a expressão, não sei se você precisa bajular alguém para você ser alguém na igreja, isso é simonia. Ah, se você tiver que bajular o teu pastor, né? Se você tiver que dar dinheiro para você ser alguma coisa, gente, isso é simonia, isso é venda de cargo. Na Idade Média era assim. Mas isso acabou na igreja católica e isso está tendo dentro da igreja evangélica. Simonia. Gente, isso é simonia. A igreja está vendendo, ela está vendendo cargo, está vendendo até lugar de se sentar, cadeira. Ó, eu digo para os irmãos, a gente tem que ter muito cuidado porque Jesus, a Bíblia diz assim, ó, Deus falou assim, ó, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. As pessoas, a igreja evangélica, como eu disse aqui para os irmãos, a igreja que não tem escola dominical, ela não tem identidade. As pessoas fazem um monte de coisas sem saber a origem. Ou seja, voltando àquilo que eu falei, como que uma pessoa que aceitou Jesus hoje, ano que vem, ela pode ser pastor? Como que pode? Ele vai ensinar o quê? Não tem condição da pessoa de ensinar nada para ninguém. Ele tem que aprender, gente. Ó, alguém comentou aqui dos discípulos de Jesus. Quem falou aqui? Alguém falou. Eles ficaram com Jesus, só com Jesus, eles ficaram 3 anos e meio. E a conversão foi em Atos, lá na frente. Ah, você que falou. E Jesus não consagrou ninguém. E tem outro, gente. Tem alguém que foi mais mestre do que Jesus? Ninguém foi mais mestre do que Jesus. Ninguém ensinou mais do que Jesus. Ninguém ensinou melhor do que Jesus. Ninguém. No entanto, eles ficaram com Jesus 3 anos e, no entanto, Jesus não falou, não chamou eles, ó, a partir de agora vocês têm uma posição, vocês são autoridade. Ó, eles ficaram 3 anos e meio com Jesus. E raramente Jesus mandava eles ir fazer alguma coisa. Eles ficaram ali, ó, 3 anos e meio com Jesus, ouvindo Jesus e vendo. Então, irmãos, eu falo e afirmo e volto a dizer para os irmãos, lugar onde a pessoa, ele é consagrado, onde alguém chama assim, vem para cá, porque aqui você vai ser isso, vem para cá que você vai ser aquilo, isso é a igreja protestante voltando à Idade Média. É a igreja protestante voltando a igreja protestante fazendo aquilo que a igreja católica fazia. E nem a igreja católica faz isso mais. A igreja católica não faz e a igreja protestante faz. Simonia, vender cargo. Vou consagrar o Mateus porque o Mateus é meu amigo. Ô Mateus, você é bom, você é meu amigo. Você me bota no teu carro, tu me leva para onde eu quero. Ah, você me dá dinheiro, você me ajuda? Vem para cá, você vai ser vice-presidente. Isso acaba com a igreja, gente. A pessoa não pode na igreja ter uma posição ou ter um tratamento diferente pelo que ela tem ou pelo que ela não tem. Isso não é evangelho. Mas a igreja, ela tem perdido a sua identidade. Por quê? Porque as pessoas não sabem nem de onde elas estão saindo. A pessoa não sabe nem de onde ela veio e já está lá ensinando isso, mas está ensinando o quê? É por isso que nas ruas, às vezes você vê uma pessoa fundada nas drogas, aí fala assim, nossa, você já foi evangélico? Eu sou presbítero, eu já fui pastor. Pastor é assim, nessa situação aí que botaram ele. A situação que você fala é a verdade mesmo. Então, mas aí é uma questão para você ver. Por quê? Qual o problema? Que tem muitas pessoas, gente, que vão para a igreja com
melhor das intenções. E a pessoa vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, de uma pessoa madura, que tem experiência, que tem convivência no evangelho, experiência de vida. Mas é como se fosse gente, tem uma palavra que se chama... É como se fosse um curso, vou usar esse termo aqui, mais prático. A pessoa vai fazer um curso só para aprender cantar hino, pedir oferta e orar, e expulsar demônio, e aquilo ali virou aquilo ali, entendeu? E não passa daquilo ali. Se sair daquilo ali, a pessoa não sabe mais o que fazer. Mas olha só, a Bíblia diz, quando Paulo ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Paulo, o que aconteceu com ele depois daquilo ali? Paulo, ele não foi para Jerusalém para ir onde estavam os apóstolos para pregar, não. Vocês sabem para onde Paulo foi, gente? Não, tá. O ministério dele foi para pregar para os gentios. Mas antes do ministério dele para os gentios, Paulo, ele foi para um lugar. E lá ele ficou 3 anos. Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Paulo ele está falando, depois ali de Atos, capítulo 9, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, tá bom? Que eu não vou voltar lá em Atos, não. Então os irmãos já ficam ligados aí. Não tem lá em Atos 9 que eu citei? Lá, Paulo teve um encontro com Jesus lá. Aí, no versículo 17 aqui de Gálatas, capítulo 1, eu já vou fazer a conexão com Atos 9, tá? Para a gente não voltar lá. Aí Paulo fala assim, ó: nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém. Gente, você sabe o que é Arábia? A Arábia aqui, gente, é um deserto. Paulo foi para a Arábia, ou foi para o deserto da Arábia. Nesse deserto da Arábia, tinha um grupo de judeus que se chamava essênios, que eram homens que eram muito voltados para as escrituras, para a palavra de Deus, só que eram homens simples, que viviam da simplicidade. Eram homens, gente, que eram aquelas pessoas que tinham aquele pensamento de viver das coisas simples, das coisas humildes, de receber as pessoas desprezadas, as pessoas humildes, que ninguém dava nada por elas. Às vezes essas pessoas iam para esse lugar onde os essênios moravam, que era no deserto da Arábia. E nesse lugar, gente, também João Batista, foi onde João Batista ficou. A Bíblia diz que João Batista pregava no deserto. Aqui, ó, deserto da Arábia. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele vai para o deserto da Arábia. Para a escola, exatamente. Quantos anos ele fica no deserto? Ele fala aqui? 3 anos. Só que, preste atenção, Paulo, no seu aprendizado intelectual, como eu disse em aulas passadas, Paulo, gente, ele já ia se formar no farisaísmo. Ele era doutor da lei. No entanto, quando ele aceitou Jesus, ele foi para onde? Para o deserto da Arábia. Vou voltar a falar o que eu falei. O que acontece? O cara aceita Jesus, chega na igreja, eu sou doutor. Não interessa, meu irmão, senta lá igual todo mundo. Não interessa, não tem esse negócio. Eu sou prefeito. Na igreja você é um cidadão, igual todo mundo. Eu sou pastor, vim de outra igreja, dirigi uma igreja lá nos Estados Unidos, quero congregar com os irmãos. O tratamento é igual, meu irmão, senta aí, vai ficar aí. Até você chegar ao ponto de poder ser o pastor. Não é não?
Se a gente fosse olhar por outro lado, era para Paulo fazer o quê? Eu sou doutor da lei, eu sei mais do que todos aqueles apóstolos de Jesus, porque os 12 que Jesus escolheu eram homens simples, gente. Paulo era doutor, Paulo era fariseu de fariseu, conhecia 3 idiomas, conhecia a lei toda, era top. No entanto, quando ele teve encontro com Jesus, Paulo não vou lá para Jerusalém, vou tomar o lugar dos apóstolos lá, porque eu sou o cara. Ele foi para o deserto. Sabe para quê? Porque lá no deserto ele ia se despir de tudo aquilo daquele conceito que ele tinha sobre a lei. Na verdade, o deserto da Arábia era para Paulo reaprender, para aprender tudo de novo. Porque tudo aquilo que ele aprendeu na lei, ele trazia aquilo dentro de um conceito farisaico. Lá no deserto da Arábia, ele seria tratado para ele entender tudo aquilo que ele aprendeu dentro daquilo que era a graça de Deus, que muda, que restaura as pessoas. Você pensa só, Paulo, gente, ele mesmo disse que ele excedia em farisaísmo. O que é exceder em farisaísmo? Ele era mais radical do que os radicais. Ele era extremista, zeloso. Ou seja, no conceito do farisaísmo, Paulo era mais extremo do que os outros. E os fariseus eram aquele grupo conservador que levava tudo no pé da letra, que não dava espaço, principalmente, vamos dizer assim, mulheres, gentil, tudo era muito radical. E Paulo, ele excedia essas pessoas. E Paulo, quando ele converte a Cristo, gente, Paulo vai para outra escola, para a escola do deserto. Porque, gente, não adianta a pessoa aceitar a Jesus e querer achar que ele vai vir com aquela bagagem toda. O que acontece hoje? Que a pessoa aceita Jesus e ele acha que a bagagem que ele tem no mundo, aquilo ali vai ser útil. Meu irmão, aquilo ali tem que despir. Né? Aquilo ali tem que cortar aquilo ali. Então, Paulo, ele vai para o deserto. Paulo não vai para o púlpito pregar. Ele não vai lá para Jerusalém para querer ensinar os apóstolos, ele vai para aprender. Aquilo que a gente está falando hoje. Qual é a grande deficiência hoje? Qual é o grande problema? Que as pessoas não querem deserto. As pessoas querem isso aqui, ó. O povo gosta muito disso aqui, ó. Microfone, som, redes sociais, câmera. As pessoas querem isso. Mas antes disso, tem o deserto. E o deserto que Paulo ficou na Arábia foi de 3 anos. Aí você preste atenção. Paulo lá na Arábia, ele foi aprender na prática. Porque teoria ele já tinha muito. Mas ele foi refazer o seu conceito daquilo que ele já tinha aprendido. Então, a pessoa, né, como eu disse aqui, tem pessoa que chega, eu sou apóstolo. E aí, meu irmão, você é apóstolo, qual é a tua experiência de vida? Quantos anos tu passou no deserto? Eu trago assim pro dia de hoje, né? Igual assim, o Ministério da Terra, 40 e poucos anos, seu pai, né? Então, quem era pra ser assim, nos dias de hoje, quem era para ser pastor presidente? Os filhos do pastor Lecim. Quem era pastor presidente? Assim, se a gente for lá ver, deve ter esse lado, entendeu? Tô entendendo. Mas mas o porquê, gente? Porque se a gente for entrar na questão que eu falei atrás, da simonia, seria uma questão natural. Né? Se fosse. Até foi bom falar para reprisar aqui para os irmãos. Se alguém dissesse para você, vem para cá, porque aqui você tem cara de missionária. Você diga para essa pessoa que ele está voltando à Idade Média e que você sabe, que você aprendeu
que a Igreja Católica fazia o que se chama de simonia. E diz para a pessoa que ela está fazendo simonia também, que ela está vendendo cargo. Vamos para lá que você vai ficar na mesa do círculo de oração, você vai dirigir a oração das irmãs. Tem simonia até das irmãs, sabia? Círculo de oração. Vamos para lá para você dirigir o círculo de oração? Simonia. Não Mesa de oração? Assim, tem um negocinho, mesa. Ó, eu vejo uma mesa, você é atrás de uma mesa. Quando fala assim uma revelação, ó, estou vendo você atrás de uma mesa. Uma lasanha aqui é melhor. Então, isso, gente, essas atitudes não condizem com a igreja protestante. Porque a reforma protestante foi uma das coisas que foi a base da reforma protestante, foi o combate a essas coisas, gente. Vender cargo para arrecadar dinheiro. Abrindo um parênteses aqui, foi uma época, né? Eu não estou aqui falando mal da Igreja Católica, eu estou fazendo uma comparação só, histórica, daquilo que está na história. A Igreja Católica, ela construiu a Basílica que tem em Roma, Basílica de São Pedro, de São Paulo, aquela basílica ali, né? Ali em Roma. Eles construíram com dinheiro, com venda de perdão, né? Venda de indulgência, venda de cargo. Foi assim que eles conseguiram construir aquelas basílicas. Aí, da Igreja Católica, eu só estou trazendo um conceito histórico. Por que eu não estou criticando? Porque é a Igreja Católica. Eu estou criticando a Igreja Protestante que faz isso. Quando é da Igreja Protestante, aí eu critico sim, porque aí nós estamos errados. Se a gente saiu de lá, se os reformadores combateram aquilo, por que hoje a gente vai fazer essas coisas? Irmãos, tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai fazer na igreja. Irmãos, a igreja precisa de dinheiro, obviamente. Nenhuma instituição, ela vive sem dinheiro. Mas a gente tem que saber, tudo tem que ter um limite. Porque senão daqui a pouco a gente vai começar a vender, cargo também para poder arrecadar dinheiro para a igreja. O irmão tem um carro lá para vender, para dar para a igreja? O irmão vai andar a pé para vender o carro. Não, mas o irmão vendeu o carro e deu para a igreja. Então, pelo amor de Deus, o irmão tem que sentar aqui no púlpito. Às vezes o irmão não sabe nem falar, sabe nem pegar no microfone. Não, mas o irmão, né? O irmão dá um dinheiro grande, dá oferta, muito dinheiro para a igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não é evangelho. Isso devia ter ficado lá na Idade Média. Mas a Idade Média já acabou, já caiu. Porém, as ideias continuam. Para a gente fechar aqui o nosso conceito. E hoje, a questão apostólica. Existe ou não existe apóstolo? Hã? É mesmo? Fala aí, gente, pode falar. Não existe? Pode falar, gente. Não existe apóstolo não hoje? Como é que é? Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. E agora?
Hã? Então tem, gente? Agora você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, 28. Por que eu estou dando outra referência? Porque você não pode ter base nenhuma na Bíblia se você só tiver uma referência, porque a gente chamaria de texto isolado. 1 Coríntios 12, 28. Acharam? Vamos lá. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente o quê? Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Ou seja, o dom apostólico existe. Está aqui, eu dei 2 referências para os irmãos. Aí a gente tem que fazer distinção. Dentro do colégio apostólico acabou. Os 12 apóstolos. Não existe a sucessão apostólica. Mas qual o significado de apóstolo que eu disse aqui? Enviado. Então, existem pessoas que Deus levanta e envia, gente. Deus envia a pessoa para um lugar, para uma cidade, para a pessoa fazer uma obra de Deus, fazer um trabalho de Deus ali. Mas olha só o que eu vou dizer. Se chegar alguém aqui, mas apóstolo não pode ser um título. Ah, é apóstolo, mas é dirigente de igreja, é pastor de igreja, então não tem dom, não é apóstolo. Porque quem dirige igreja, quem pastoreia, é pastor. Por isso qual é o problema hoje? Que eu entendo que os irmãos ficaram pensando aqui, tem ou não tem? Porque hoje a gente vê apóstolo como título, e exatamente isso. Como título não tem e não pode ter. Ah, vamos consagrar o pastor. Ah, o pastor virou apóstolo. Não existe. Ah, é porque assim, já que pastor é um termo muito já banalizado, então para o pastor se tornar maior, então vamos dizer que ele é apóstolo, né? Eu conheço uma história de um lugar que o pastor, ele, como na igreja dele tem outros pastores, para ele ficar diferente dos pastores, aí consagraram ele apóstolo. Isso é um equívoco, é um erro, não existe isso. Vamos dizer, aqui tem 30 pastores. Aí a gente faz uma reunião, faz assim, todo mundo que está aqui é pastor. Vamos dizer que aqui é a reunião dos pastores. Todo mundo que está aqui são os pastores. Inclusive eu, né? Está aqui, todo mundo é pastor. Aí, vamos lá. O Valdeci dá a seguinte sugestão. Jário, todo mundo aqui é pastor, mas você é o pastor dirigente. Então vamos te dar um título diferente para você ficar acima de nós. Qual é o título que nós vamos te dar? Apóstolo. Aí todo mundo vai saber que você está acima de nós. É grave, é um erro grande. Isso é grotesco, isso é absurdo. Não existe isso. Consagrar uma pessoa de dizer que ele é apóstolo para dizer que ele está acima do pastor. Não, gente. Na igreja, a maior autoridade estabelecida por Deus é o pastor. Claro, pode ter o termo bispo? Bispo pode. Porque bispo, na Bíblia, é uma liderança, é um administrador, o melhor termo, é um administrador. Então, o bispo é um administrador, é um título de um pastor que administra, todo mundo é um bispo. Tá? Agora, apóstolo é dom, bispo na Bíblia não é dom, por isso que eu estou dizendo que bispo poderia, porque bispo é uma posição eclesiástica, de um supervisor, de alguém que... Por exemplo, você tem a sua atividade com 50 homens, 50 obreiros, o administrador ali ele é o bispo. Agora, apóstolo é dom, gente. E tem outra, quem dá o dom para a pessoa? É Deus ou é o homem? É Deus. Então, a pessoa que tem o dom, que Deus deu um dom de apóstolo, é diferente daquilo que a gente vê hoje na igreja. Ah, chegou o apóstolo aí.
Meu irmão, o que você fez na vida? Ou o que você faz na vida? Você fica sentado no púlpito de uma igreja? Então você não é apóstolo. Os apóstolos de Jesus, os 12, eles ficaram lá dentro do templo de Jerusalém? Não, irmãos. Tanto é que quem era o dirigente da igreja de Jerusalém não era os 12 apóstolos, era Tiago, irmão de Jesus. Você sabia disso? Que quem dirigia a igreja de Jerusalém era Tiago, irmão de Jesus? Paulo é apóstolo, né? Isso. Sim. E em algumas viagens dele, ele fez missão missionária. E tem muita gente que já confunde. Paulo, tem essa igreja que eu conheço que Paulo é missionário. Fez a obra missionária, por isso que existe missionário, que Paulo foi missionário. Aí aqui agora que eu estou vendo que Paulo foi apóstolo de Jesus. Apóstolo. Paulo foi apóstolo. Porque, gente, missionário é um termo assim, generalizado, genérico. Porque missionário é quem faz uma missão. Não é ficar parado num lugar, não é isso? Não, mas assim, eu estou dizendo assim, o termo missionário, ele não é um termo bíblico, que eu vou dizer, não é um termo bíblico. Porque missionário é quem cumpre a missão. Por exemplo, se eu disser assim, Adailton, vai lá em Guaçuí para mim, você cumpriu a missão, você foi um missionário. É um termo genérico. Na linguagem militar, é esse mesmo consagrado como missionário. O cara fez, ficou batente, foi lá, fez a missão, fez missão. Você falou, eu lembrei. Por exemplo, as forças militares usam muito o termo missão, né? Ou seja, é um termo genérico para quem faz uma missão. Apóstolo não, gente. Apóstolo é dom. Né? É dom. A pessoa que tem dom de apóstolo. Mas eu vou dizer para você, na igreja, o apóstolo ele deve estar abaixo do pastor. Só que é o contrário. O apóstolo ele é o cara que está acima de tudo. Então está errado. Está errado. Porque, gente, quem é maior? Quem envia ou quem é enviado? Quem é maior? Quem envia. Jesus é o único pastor da igreja, né? Jesus. Então, se Jesus é pastor, então os maiores cargos dentro da igreja pastorenses. Quem envia é maior do que quem é enviado. Porque quem é enviado é alguém que chama e diz, você vai. Então, quem mandou é maior. Né? Então, o apóstolo ele não pode ser maior da questão eclesiástica do que o pastor. Porque, por isso que eu digo, tem a questão do dom e existe muita confusão, né, na questão do dom e da posição eclesiástica. Por isso que a gente confunde isso. Porque aí chega um cara aqui na igreja e fala, apóstolo. Mas como é que você é apóstolo, meu irmão? Apóstolo é quem vai e faz missão e desempenha um trabalho evangelístico, missionário, e faz uma obra de Deus, e de lá ele vai para outro lugar e Deus levanta a pessoa. Isso é apóstolo. Assim, vamos dizer a verdade, eu não conheço muito apóstolo. De título a gente de vez em quando esbarra com um, mas isso significa nada. Estou dizendo apóstolo de desempenhar a função mesmo. Porque o apóstolo é aquela pessoa que Deus chama. Às vezes a pessoa nem tem o título, mas faz a obra de um apóstolo, porque ele tem o dom que Deus deu. Agora tem outros que tem o título, tem a carteirinha e tudo, da carteirada, e não faz nada. Tá entendendo? Então, fazer a obra, meu irmão, ter o dom não é ter carteirinha. Porque tem gente que tem carteira e não faz nada. Tem pessoas que tem carteira de pastor. Assim, eu conheço, tem muita gente que fala assim, cuidado com o carro da igreja, porque quanto mais caro, mais é cobrado. Até nisso, assim, vamos botar aí a questão, até nisso depende, né? Por quê? Como que eu vou dizer? Mas eu estou colocando assim, nesse sentido, comparação. Se a gente for um evangelista, for um pastor, assim, botar assim, na vida de Jesus, aqueles que são que comandam um rebanho, eles vão ser mais... sim, estou entendendo. Mais dado, mais... Então, mas assim, no sentido do próprio chamado, eu até acredito. Por exemplo, para que a gente ter um montão de... Vamos fazer o seguinte, vamos consagrar um montão de presbítero, de evangelista.
Aí você enche o púlpito de obreiro e ninguém faz nada. Não adianta nada, né? A questão do chamado é para a pessoa, por exemplo, presbítero. Qual é a função do presbítero? Vocês sabem? Nós vamos já, estamos entrando aqui para o encerramento. Vocês sabem qual é a função do presbítero? Eu acho eu acho que o presbítero é a oração. Na ausência do pastor, do líder, ele congregar, levar a palavra, pregar. Sim. Eu acho assim, é um pastor, né? É. Carolina, tu ia falar? Auxiliar do pastor. Mais alguém? O Lucas? Todo mundo auxiliar do pastor? Mas por que a gente fala que o presbítero é auxiliar do pastor? Porque a gente vê o presbítero sendo auxiliar do pastor. Não é verdade? Mas na verdade, gente, não é. Na verdade, não é. Você sabe por quê? Porque, primeiro, pastor é dom, não é? Pastor é dom, está na Bíblia. A gente leu aqui. Pastor é dom. Presbítero é dom? Não. Presbítero é posição eclesiástica. Na igreja primitiva, o pastor era o presbítero, era uma figura só. Porque o presbítero, na Bíblia o presbítero se chama ancião. Por quê? Era aquela pessoa mais madura, mais responsável, e eles ficavam responsáveis pela igreja. Então aquelas pessoas, no início da igreja, aquelas pessoas mais maduras, elas eram dirigentes das igrejas. Então se chamava presbítero. E aquela pessoa não era só porque era idoso, não, gente. Só porque tu é idoso, vem cá, vai dirigir, não. Aquela pessoa que tinha o dom de pastor e tinha essa maturidade. Porque pastor é dom, mas o presbítero é a posição. Tem gente que dá confunde Davi, né? Davi foi pastor de ovelhas. Não, aí é normal. De animais. Mas ele foi ungido. Mas dentro... É diferente. Diferente. Você está falando, presbítero, diácono, eles são ungidos, né? Como aquele cara. Assim, ungido assim, foi consagrado. Aquele cara não é um chamado para o filho do pastor. Não, ó, porque qual é obrigatoriamente a função do presbítero? O presbítero, ele tem que saber ensinar. Se o presbítero... Irmão, vamos fazer um teste para o irmão ser consagrado a presbítero. O irmão vai dar uma palavra, vai dar um culto de ensino. Se a pessoa não sabe ensinar, não é presbítero, irmão. Presbítero, Paulo falou para Tito, eu te deixei em Creta para que você de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Qual a função deles? Para ensinar. Gente, não, vamos botar um presbítero porque ele é amigo do pastor. Consagrar ele a presbítero. Vamos consagrar ele a presbítero porque ele já está um tempão como diácono. Está errado. Tem pessoas que na igreja têm título de presbítero, mas ele não sabe ensinar. Então ele não era para ser um presbítero. Ele era para ser outra coisa. O que ele seria, não sei. Estou dizendo, não era para ser um presbítero. O presbítero ele tem que saber ensinar. Ou seja, o presbítero não é auxiliar do pastor. Ele é um auxiliar nesse sentido. Por exemplo, o pastor pode ter um presbítero aqui que ele pode passar para ele o culto de ensino, para ele ensinar, que ele vai auxiliar o pastor, nesse sentido. Mas não é auxiliar generalizado, só porque ele é presbítero e vai auxiliar o pastor. Tem que ser alguém que auxilia, mas que ele auxilia dentro daquilo que ele sabe fazer. Porque hoje você vê a igreja, por exemplo, você vai em lugar, a igreja não cabe mais de cadeira no púlpito, cheio de presbítero. Mais gente em cima do que embaixo. Mas você vai... Irmão, outra coisa. O presbítero, ele visita os doentes, ele visita os enfermos, ele visita as pessoas carentes, necessitadas da igreja. Ou seja, meu irmão, a igreja, se todo mundo fizer o seu papel, a igreja é um corpo perfeito. O presbítero não é para ficar lá no púlpito, não, irmãos. Você olha na igreja, você chega lá na igreja, você olha lá o púlpito lotado de obreiro. Aí você pergunta, as irmãs enfermas, os irmãos doentes, porventura vocês têm recebido a visita do presbítero? Tem um ano que não aparece ninguém em casa. Então
Então não adianta ter montão aqui no púlpito. Porque obreiro, irmãos, não é para ficar em púlpito. Aqui eu nem gosto nem de deixar cadeira no púlpito, para a gente não ter essa ideia. O púlpito não é lugar de... O púlpito é para a gente falar com os irmãos. As pessoas podem sentar todo mundo ali, o pastor, o presbítero, o diácono, o reverendo, o bispo, o apóstolo, todo mundo pode sentar ali. Porque aqui é lugar de quem vai falar. É um negócio aqui nas igrejas, a gente vê isso. Esse pedaço de lugar, isso aí é muito requisitado. Tem gente que tem que dobrar o joelho ali, tem que fazer ali, tem que dobrar o joelho ali. É muito, assim, requisitado aquele. Aí a gente às vezes, lá mesmo onde eu morava, nossa, sim, as pessoas não me entendam mal, não me entendam mal. Espero que vocês me entendam. Onde eu morava lá, uma igreja pequena, aí tinha os diáconos, tinha os presbíteros, ficava tudo no culto, ficava tudo lá numerado lá no culto, tinha mais gente lá do que aqui assistindo, um negócio estranho assim, entendeu? E gente, se cada um soubesse a sua função, estaria um lá, entendeu? Fazendo a sua parte, mas a gente vê que muita coisa ali, eu não sei o que tem que sentar lá. E engraçado, a maioria fica dormindo, né? Que isso, mano? A maioria. Que isso, né? Não, depois prestar aí. A maioria fica... A maioria fica dormindo. Que isso? A maioria fica dormindo. E outra coisa, às vezes a pessoa enche tanto o púlpito, que às vezes, principalmente em festa, que às vezes falta até lugar, bota até cadeira do lado, para a pessoa sentar ali. Eu não sento, eu não gosto disso, eu acho isso ridículo. Irmão, encheu tanto ali que agora tem que botar cadeira do lado. Isso não é... Como é que é? Fica cheio de gente lá. Então, gente, isso não existe, gente. Isso não existe. Se a pessoa tem um chamado de Deus, o chamado é para suprir a necessidade da igreja. Entendeu? Tem um irmão doente, o obreiro, ele vai lá, o presbítero, o presbítero, ele já anda, com um vidrinho de azeite para ungir o enfermo, os membros da igreja, não é ficar ungindo na rua e caçando gente para ungir, não. Estou dizendo o presbítero da igreja, ele vai na casa da irmã, do irmão, vai com a sua esposa, vai lá orar com aquela família. Essa é a função do obreiro, do presbítero. Então, e do apóstolo? É sair, cuidar, abrir campo de evangelístico, trabalho missionário. O pastor é apacentar, trazer a palavra de ensino, de instrução para a igreja, para edificar a igreja. Essa é a função da igreja. Mas não, junta todo mundo num pacote só, fica todo mundo querendo uma coisa só, querendo microfone, querendo se aparecer. Ou seja, é os negócios que não tem nada a ver com aquilo que está na palavra de Deus. Então, nessa manhã aqui, quando a gente abre a Bíblia, para a gente falar do chamado apostólico, abre esse precedente para a gente fazer essa explicação. Meu irmão, se você tem um chamado de Deus, desempenhe o teu chamado. Agora, tem pessoas que acham que o dom é só o dom para ficar aqui na frente, para pregar, não dá para entender. Para encher púlpito de gente, eu não sei o que é isso não é papel da igreja. Que nem o irmão falou que não precisa estudar a palavra, não. Eu chego lá no culto, abro, porque Deus não dá comida requentada. A ideia é a gente se preparar, cada um naquilo que Deus deu para fazer. Amém? Então, essa questão aí do apóstolo ficou esclarecido? Então, fica ligado que Deus pode chamar um de vocês para ser apóstolo, tá? Né? Se Deus chamar o apóstolo Adailton, apóstolo Lucas, apóstolo Pablo, apóstolo Rogério, apóstolo Mateus, apóstolo Valdeci, se Deus chamar, não, eu estou dizendo assim, não, estou dizendo assim, Deus pode chamar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que esse dom é para o dia de hoje. Então, se Deus te chamar,
você vai sentir no teu próprio coração a vontade de ir. Por isso que eu estou citando o nome de cada um, por quê? Se você disser, eu sou apóstolo, e quer ficar em cima do púlpito, então você sabe que você não é apóstolo, nada, né? Se é presbítero e quer ficar em cima de púlpito, então, meu irmão, né? Outra coisa que eu vou falar aqui, tem um termo que se usa muito hoje, que eu escuto, obviamente, eu escuto o pastor falar. Ovelha gera... Alguém já ouviu falar isso aqui? Ovelha gera... Gente, vou perguntar de novo. Ovelha gera... E o pastor? O bom pastor. Não, o pastor faz o quê? Não, ovelha gera ovelha. E pastor faz o quê? Gente, pastor é ovelha. Pastor não é ovelha, não? Porque eu escuto o pastor falar isso, mas no sentido dele, tipo assim, ele colocar ele fora e botar as ovelhas. Ovelha gera ovelha, irmão. Vocês têm que ganhar. O pastor também é ovelha, meu irmão. Não tem esse negócio, não. Pastor é ovelha. No rebanho de Cristo, Cristo é o pastor. E todo mundo é ovelha. Tem gente que é muito esperto. Tipo assim, eu vou ficar em casa, de noite eu vou lá na igreja, trago a palavra, e os irmãos vão trabalhando, os irmãos se viram aí, vocês têm que trazer gente para a igreja, hein? Só que não, irmão, o pastor ele tem que ser o primeiro e ir atrás de ovelha, esse pastor é ovelha, e, meu irmão, só existe, dentro desse contexto, só existe ovelha e o bode. O pastor é Cristo. O pastor, nesse sentido aqui, humano, ele é o dom, mas ele não deixa de ser ovelha. Ou seja, se eu sou pastor, eu também tenho que ir atrás de ovelha. Eu vejo isso, eu falei, que coisa, hein? Ovelha gera ovelha, e pastor cuida. Pastor é ovelha, e ele tem que gerar ovelha também. Porque, os irmãos... Até porque o pastor tem que dar exemplo, ele tem que ser o primeiro a ir em busca das ovelhas, para a ovelha também trazer ovelha, né? Porque é muito bonito eu ficar em casa o dia todo, vou ficar lá dormindo, descansando e cobrar dos irmãos. Ovelha, tá gerando ovelha não? Você tem que gerar ovelha. E eu, ovelha? Só outra ovelha que tem que gerar? Não. Toda ovelha tem que gerar ovelha. Ou seja, vocês têm que gerar ovelha, porque vocês são ovelhas. Eu também. Não tem outra categoria, não. Pastor é ovelha. E ponto. Se ele não for ovelha, vai ser outra coisa que não é muito bom. Né, gente? Então, no reino de Deus, todos nós somos ovelhas do Senhor. Deus nos abençoe. Hoje, esse assunto aqui, eu acredito que foi bem esclarecedor para nós, né? Para a gente estudar essa palavra do chamado apostólico, e que a gente venha se dedicar na obra de Deus, fazer a obra do Senhor, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Pai amado, Senhor da glória, Deus bendito, Deus maravilhoso e poderoso, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado de podermos estar aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor, para louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome. Deus, que esse dia seja um dia de bênção, de vitória, de maravilha do Senhor na nossa vida. Pai, que cada um de nós venhamos, Senhor, nesse dia, meditar na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós. É o que eu peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Já terminado, Deus abençoe os irmãos.